Então, pessoal, vou trazer para vocês agora a questão 136, Enem 2020, prova azul de matemática. Lembrando que todo dia, às 17 horas, estamos postando uma questão do Enem aqui no canal, até completarmos as 180 questões. No caso, as 45 de matemática, né? E eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder ter acesso a essa playlist completa. Estamos aqui com a questão 136, era aquela questãozinha da bandeira do Brasil. Era uma questão relativamente fácil, passando ali por média. Se você conseguisse interpretar a questão e perceber que tem muitos dados, mas poucos serão usados, se transformava uma questão fácil. Mas eu jogo ela no rol ali das médias, porque tinha muitos dados e muitas questões. Porque tinha muitos dados, muitos deles inclusive não precisariam ser usados. Vamos lá compreender a questão bem direitinho. Olha só. Dizia assim, ó, a fabricação da bandeira do Brasil deve obedecer à lei tal de 1º de setembro de tal, que trata-se dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se o seguinte, ó, preste atenção. Para os cálculos das dimensões será tomada por base a largura, dividida em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes será considerada uma medida ou módulo. Os demais requisitos dimensionais seguem os critérios abaixo. Então, preste atenção. Primeiro critério. O comprimento será dividido em 20 módulos. Ó. Então, por exemplo, você não pode fazer uma bandeira 14 metros por 19 metros. Não. Se ela tiver 14 de largura, obrigatoriamente vai ter que ter 20 de comprimento. Porque tem que estar nesta proporção, nesta razão, de 14 para 20. Beleza? Então, é isso que está dizendo aqui na questão. Segundo critério, a distância dos versos do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos. O quadro externo está aqui, então essa distância para cá ó, tem que ser de 1,7. 1,7. O raio do círculo azul, que é esse aqui que fica no centro, né? Ó, o raio do círculo azul será de 3 módulos e meio. 3,5 módulos. Então veja que ela está toda em proporção. Então com isso eu posso diminuir a bandeira ou aumentar, que ela mantém essas proporções. É como se eu fizesse uma redução em escala. Show de bola? A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a lei 5.700. Está aqui, né? Quadro externo e todas as dimensões. Vamos continuar para cá. Olha, um torcedor preparando-se para a Copa do Mundo e dispondo de cortes de tecido verde. Ó, o tamanho do tecido que ele tem, ó, 180 centímetros por 150. E amarelo, o quanto baixo. Isso aqui é importante, gente. Ó. Ele tem tecido amarelo à vontade. Significa que quem vai limitar o tamanho dessa bandeira dele é o tecido verde. Imagina que tu tem um tecido que mede 180 centímetros por 150. Tu quer fazer uma bandeira o maior possível. Tecido amarelo tu tem à vontade. Então, o que vai limitar o tamanho desta tua bandeira é exatamente a quantidade de tecido verde que tu tens. Beleza? Deseja-se confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. Qual é a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul que se deverá ser comprado para confecção do círculo da bandeira desejada? Então, preste atenção. Amarelo ele tem à vontade. O azul, ele ainda vai comprar, ele pode comprar no tamanho que ele quiser. Mas digamos que ele compra um quadrado de 3 metros, por exemplo, de azul. Logicamente que vai sobrar tecido azul. Ele quer comprar um tecido quadrado que seja o menor possível, mas que dê aí nessa bandeira dele. Então, quem vai limitar isso daí é o tecido verde. Presta atenção, olha. Vou desenhar aqui esse tecido verde dele. Digamos que o tecido verde tenha este formato aqui, ó, por exemplo. O tecido verde vai ter 180 de comprimento, 180 centímetros, e de altura vai ter 150. A pergunta é, será que esse retângulo aqui, será que ele já está nas mesmas proporções do que esse da bandeira do Brasil? Como é que eu faço para encontrar as proporções da bandeira do Brasil? Fala que deve ter 14, ó, 14 módulos por 20, certo? Então eu vou descobrir qual é essa razão. 14 dividido para 20. 14 dividido para 20 é 7 dividido para 10.
e 7 dividido para 10 é 0,7. Então, a bandeira do Brasil está nessa razão de 0,7. Para saber se está na mesma proporção esse retângulo que ele deu, eu vou também fazer essa divisão. Ó. Pegar aqui a largura, que eu peguei lá embaixo também nessa ordem de largura, não foi? Dividido para o comprimento. Se der a mesma razão, significa dizer que essas figuras elas são semelhantes. Show? Se um der maior do que o outro, por exemplo, se der maior do que 0,7, quer dizer que a largura dele é maior do que o comprimento. Então vamos lá, aqui ó. Eu posso simplificar e dividir tudo por 3. Dividindo por 3 dá 5 sobre 6. Vou pegar esse 5, vou dividir para 6. Ó. 50, 0, né? 50 para 6 dá 8. Ó. 8 vezes 6 dá 48, falta 2. Então a gente já viu que deu maior aqui, né? Ó. Deu 0,8. Deu maior. O que é que significa, pessoal? Deu maior quer dizer que esta largura ela está um pouquinho maior proporcionalmente do que a largura da bandeira do Brasil. Se tivesse dado menor, significa dizer que o comprimento que tinha dado proporcionalmente maior. Show? Então, olha, eu vou ter que cortar um pedacinho aqui, ó, dessa bandeira. Ó. Eu vou ter que cortar um pedacinho dessa bandeira aqui. Ou seja, quem vai limitar essa minha bandeira é exatamente o comprimento deste meu tecido verde. Porque a altura eu tenho sobrando, tecido amarelo eu tenho sobrando, o azul eu ainda vou comprar, posso comprar do tamanho que eu queira. Então quem vai limitar é exatamente o comprimento desta minha bandeira. E ela deve ser proporcional aos 20 módulos. Eu vou pensar assim, ó, 20 módulos está para 180 centímetros. Show? Mas aí, pensa comigo, eu quero comprar um quadrado para fazer isto daqui, ó. Deixa eu até sair aqui do meio. Ó, eu devo comprar um quadrado para fazer esta parte circular aqui, ó. Então, eu vou comprar com o diâmetro igual ao lado do quadrado. Então, se o raio é 3,5, que foi dado na questão, né? O diâmetro, logicamente, vai ser 7, ó. 7 módulos. O diâmetro vai ser de 7 módulos. E eu vou usar agora a regra de 3. Ó. Se 20 módulos está para 180, 7 módulos está para x. Aí multiplica cruzado. Ó. 20 vezes x, 20x. 7 vezes 180. Eu não vou fazer essa conta não, tá? 7 vezes 180 eu vou simplificar. Ó. X é igual a 7 vezes 180 dividido para 20. Corta 0 com 0 e já simplifica. Ó. 7 vezes... Quanto é 18 para 2, né? 9. Então eu já faço essa conta aqui de graça, né? Ó, deixa eu sair do meio de novo. 7 vezes 9, 63 centímetros. Então o lado desse quadrado ele deve ter 63 centímetros. Porque ele deve ser possível de poder recortar, né? E fazer este círculo azul. Então vai comprar um quadrado e vai recortar de modo que faça esse círculo azul. Então esse quadrado deve ter o mesmo diâmetro do círculo. Portanto, letra D é a nossa resposta correta. Eu vi algumas pessoas resolvendo essa questão de uma forma mais simples, mais direta, porém correndo alguns riscos. Ó. Simplesmente pegaram o 180 aqui, dividiram para 20 para ver quantos módulos, quantos centímetros é cada módulo e simplesmente multiplicaram por 7. Só que poderia ser que quem limitasse o tamanho dessa bandeira fosse a altura. Então, nesse caso, eu ia ter que cortar um pedaço do comprimento para que encaixasse e ficasse proporcional. Então, por exemplo, se você pegar aqui como sendo, sei lá, 120, por exemplo. Porque pensando aqui em 180 por 120, quem ia limitar era exatamente o 120. Então, eu teria que cortar não na largura, cortar aqui no comprimento para poder encaixar nas proporções. Porque veja só, 120 dividido para 180, ó, corta 0 com 0 e simplifica tudo por 4, por 3, ó, fica 4 sobre 6. 4 sobre 6 é 2 terços, ó, 2 terços. Isso aqui é 0,6 aproximadamente, ó. Tá vendo que deu menor do que o 0,7? Tá vendo aqui, ó? Deu menor do que esse 0,7. Então, se deu menor do que esse 0,7, quer dizer que essa largura
ela é proporcionalmente menor do que aqueles 14 módulos. Então eu teria que fazer agora por ela. Ela que ia limitar, ela que seria a minha nova base. Eu pegaria 120, 120 está para 14 módulos, assim como aquele 7 está para X. Então já daria uma outra resposta diferente. Tudo bem? Agora, se esse retângulo ele já fosse semelhante ao da bandeira do Brasil, ou seja, se já tivesse nas mesmas proporções, poderia usar um ou usar o outro, que não faria diferença alguma. Beleza? Espero que tenham compreendido. Deixem aquela curtida, se inscrevam no canal. Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo bem rapidinho. Tchau, tchau.